Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é o evangelista Ed Galvão. Hoje resolvi meditar sobre o Evangelho. Na Bíblia existe 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Na verdade, não é 4 evangelhos. É o Evangelho segundo 4 pessoas diferentes, com visões diferentes e com propósito diferente. E é sobre isso que eu quero falar, esse propósito. O Evangelho de São Mateus, Mateus ele escreveu para uma turma de judeus que morava fora de Jerusalém. E ele usou a linguagem do judaísmo, os conhecimentos do judaísmo. Ele procurou esclarecer aos judeus, segundo a Torá, o Antigo Testamento, segundo o conhecimento da religião deles, para provar que Jesus era o Cristo, era o Messias, era o enviado, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele começa falando de genealogia, porque isso é muito importante para o judeu. A linhagem patriarcal. Porque o judeu sabia que o Cristo ia vir da linhagem de Davi, pelo pacto que foi feito com Abraão lá atrás. Era uma sequência de pais gerando filhos, filhos gerando filhos, e gerando, até dar em José, que seria o pai adotivo, claro, de Jesus Cristo. Então Mateus usa uma linguagem com um conhecimento que só o judeu tinha. Por exemplo, Mateus disse que a vossa fuga não seja no dia de sábado, em Mateus 24. Isso só está escrito em Mateus. Em Marcos, Lucas, João, não está escrito isso. Porque era para outro grupo de pessoas com visões, com religiões, com maneiras diferentes. Então o sábado não tinha nenhum valor para eles. Mas o judeu guardava o sábado. E guarda até hoje. Ele falou de várias outras coisas, que eu não vou poder citar aqui agora para não ter problema, e esse não é o motivo. Mas ele falou de coisas que só Mateus falou. E que até os pastores de hoje, vamos dizer assim, sabem da verdade, mas não falam. Não é importante falar para eles, não é conveniente falar para eles certas coisas que está escrito em Mateus. E Mateus também não está na ordem cronológica. Aí veio Marcos e escreve o evangelho para o gentio. Para Deus existem 2 tipos de pessoas, de povos: judeu e gentio. Judeu é o descendente da aliança de Abraão, que passa por Isaac, por Jacó, que se torna Israel. E o gentio, pessoas do mundo inteiro que não é descendente de nenhuma das tribos de Judá, nenhuma das tribos de Israel. Marcos é um livro prático, direto, claro. Porque os judeus não querem saber detalhe de religião. Os judeus não, os gentios não querem saber detalhe de religião. Então ele prega sobre cura e sobre libertação. Ele é claro, ele é direto. É o único evangelho que está escrito na ordem certa, na ordem cronológica, na ordem dos fatos. Foram acontecendo e depois foram escritos. Aí vem Lucas, que também não conheceu Jesus, como Marcos também não conheceu. Marcos se converteu muitos anos depois. Mas vem Lucas, que era um médico, que segundo os historiadores, quando Paulo foi apedrejado até a morte, foi dado como morto, então chamaram um médico para cuidar de Paulo. E Paulo precisou de um acompanhamento médico. E Lucas, que não era cristão, seguiu a Paulo. E um dia Paulo pregando em um lugar, e à noite se estendeu, a pregação se estendeu até a meia-noite,
e um rapaz caiu da janela do terceiro andar e morreu. E quem deu o veredito da morte do rapaz foi o próprio Lucas, que era médico, constatou que ele morreu. Olhou o pulso, estava parado, olhou a respiração, não havia mais. Viu que o rapaz tinha, de fato, morrido, depois de ter caído do terceiro andar. Mas aí Paulo chegou e ressuscitou o rapaz. Isso foi tão forte, esse fato, esse acontecimento, que Lucas se converteu. Então Lucas agora, uma pessoa de nível superior, terceiro grau, vamos dizer assim, ele começou a pesquisar sobre Jesus, porque ele não conhecia Jesus. Paulo se converteu muito tempo depois. Então, ele começou a pesquisar, investigar, procurar saber das pessoas como foi, o que foi que aconteceu. E ele escreveu o evangelho para os gregos, porque os gregos eram pessoas de nível, vamos dizer assim, intelectual. Foi da Grécia que veio os maiores filósofos do mundo. A Grécia que inventou democracia. A Grécia que inventou essa coisa de teatro, de arte. A Grécia inventou várias coisas. Então, para os gregos isso não tinha... Não era qualquer um que ia chegar lá e falar que Jesus, Salvador do mundo, tinha vindo e tal. Então tinha que ser uma pessoa respeitada. A linguagem erudita, a linguagem clássica, a linguagem técnica, tá entendendo? E que pudesse comprovar isso. Então Lucas escreveu o Evangelho querendo alcançar e esclarecer para este povo, para os gregos. Mas isso também gerou confusão. Então veio João, uma pessoa cheia de amor, cheia de misericórdia, e resolveu dizer assim: filhinhos, não pequeis, não erreis. Mas se errar, tendes um advogado, Jesus Cristo. Porque muitos, depois que se convertiam, queriam seguir as leis. Queria seguir as leis do judaísmo, que a essa altura já era uma coisa obsoleta, uma coisa sem sentido, uma coisa ultrapassada, uma coisa que ficou para trás, porque ela já tinha atingido o propósito dela, que seria o Cristo ser crucificado. Então, foram escritos esses quatro, mas na verdade, não existe só quatro evangelhos. Segundo a história, existe o evangelho segundo Maria, existe o evangelho segundo Judas, que os discípulos dele escreveram depois alguma coisa, alguma murmuração, alguma lamentação, alguma coisa. Porque todos os apóstolos, discípulos, geraram discípulos. Aliás, o evangelho só chegou hoje aqui a nós porque foi passando de geração em geração. E foi passando pelo Espírito, não foi pelo intelecto do homem. As pessoas iam se convertendo e jogavam esse evangelho para frente, ainda que eles mesmos fossem sacrificados. Então, apesar de Lucas, de Judas ter se suicidado, ele já tinha gerado fruto. Então, ele tinha gerado discípulo. João gerou discípulo. Se você ler em Atos 19, que Paulo está pregando o evangelho, ele encontra 12 homens e ele começa a evangelizar, falar de Jesus, os homens já sabiam alguma coisa, e ele perguntou: vocês foram batizados no Espírito Santo? E o discípulo de João Batista, os 12, disse: eu nunca nem ouvi falar. Eles perguntaram: você foi batizado em nome de quem? Ele disse: foram batizados por João Batista. Então, João Batista morreu na prisão, mas gerou discípulos. E Judas também gerou discípulos, o qual veio escrever o Evangelho segundo Judas Iscariotes. Mas existe outros evangelhos. Existe o Evangelho segundo Tomé, que pesquisou e escreveu. Existe o Evangelho até segundo Allan Kardec, que é o líder, vamos dizer assim, dos espíritas. Existe o Evangelho da religião espírita, o livro principal da religião espírita é o Evangelho segundo Allan Kardec, quer dizer, é uma interpretação, é uma visão, é um entendimento, e que a pessoa crê e vive aquilo que crê, que é o Evangelho. Paulo, que se converteu também muito tempo depois, ele fala em segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 8, ele diz assim:
Lembra de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi. Ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Quer dizer, Paulo, ele não pregou o evangelho de Lucas, ele não pregou o evangelho de Mateus, ele não pregou o evangelho de Marcos, ele não pregou o evangelho de João, ele viveu o próprio evangelho. É isso que eu quero falar. Uma vez que você aceitou Jesus, você se torna legalmente representante do evangelho. Independente da vida que você leva. Porque o evangelho passa a ser aquilo que você vive, aquilo que você pratica. Não é aquilo que você verbaliza, que você fala, mas aquilo que você vive. Esse é o evangelho. Tem gente que afastou tanto do evangelho que prega o evangelho segundo Allan Kardec. Outros pregam o evangelho segundo a sua própria cabeça. Mas Paulo chega a dizer, por ele crer que ele prega, que ele vive o evangelho velho, que ele chega a dizer assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, se existe uma referência de uma pessoa que viveu o evangelho, humanamente como nós, foi Paulo. Mas existe no mundo vários evangelhos. Existem pessoas que mentem, pessoas que enganam. Existe, por exemplo, existem pastores, vamos dizer assim, pessoas, né? É, que são avarentas, que são vaidosas, que são arrogantes, que são mentirosos, que se faz estrela, starman, que são prepotentes, que são mesquinhas, que sacrificam as ovelhas por dinheiro. Mas se dizem, pastor. Aí Jesus disse assim: é impossível agradar a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon. Se o dinheiro está levando aquela pessoa à perdição, ele se torna uma maldição. Tanto o dinheiro como a pessoa. Quando Jesus disse que não é possível servir a dois senhores, aí você olha aquela outra palavra que diz assim: pode tirar frutos bons de uma árvore má? Não. Então, se a pessoa está servindo ao dinheiro, ela não está servindo a Jesus. Mas ela está pregando o Evangelho. Ou seja, cada um de nós somos responsáveis pela nossa própria vida, uma vez que aceitamos Jesus. Somos responsáveis diretamente pelo nosso próprio Evangelho. A questão é, qual o Evangelho que você está pregando? Qual o Evangelho que eu estou pregando? Eu estou vivendo, de fato, com a palavra de Deus? Qualquer coisa que te afasta de Jesus é maldição. Ainda que seja a prosperidade. Olha, Jesus nunca disse eu te amo. Eu já li os 4 evangelhos que está escrito dentro da Bíblia. Nunca Jesus disse a ninguém, eu te amo. E eu lhe garanto que ninguém te amou tanto quanto Jesus te ama. E ele prova isso na cruz do Calvário. Ele não precisou dizer, eu te amo. O ato, a vida de renúncia, de sacrifício, o desejo constante de agradar e agradando ao Pai, prova o amor de Deus por mim. Então, se você confiar em Deus e viver e praticar o Evangelho, tem uma frase que diz assim: o Deus que dá provisão também dá, o Deus que dá a visão também dá provisão. O Deus que te tirou do Egito e te lançou no deserto, ele honra a palavra, ele te guarda até o dia final. Ele te protege. Olha, é melhor ser no real, imperfeito, assumir o que você é, para que Deus te use, do que você ser
um fake perfeito. Uma pessoa treinada para usufruir do Evangelho, sem ser de fato, sem representar de fato, o Evangelho que salva, que cura, que liberta. Há pouco tempo eu conheci um irmão cheio do Espírito de Deus, e ele queria muito prosperar. Muito prosperar. E ele ouviu falar de um curso de coach, desse pessoal aí que usa psicologia, da prosperidade e tal. E ele queria muito, e ele foi lá. E quando ele chegou lá, ele ficou abismado. Por quê? Ele encontrou lá muita liderança evangélica. Gente de nome, ele me falou os nomes, mas eu não vou poder falar o nome. Pessoas que eu nunca imaginei. Pessoas que a gente tem como referência, o homem de Deus, o popstar, aquele que é conhecido, que se maqueia, que se produz, que chega para ser um artista. Estava lá tomando um curso como fazer para prosperar, para tirar, para usar as técnicas do mundo, para tirar dinheiro das pessoas. E o rapaz ficou assustado, porque ele disse, fulano, aqui, tomando curso, se preparando, mas não era um nem dois, não, era muitos, tomando curso de ímpio, que aprende prática, tática, de como arrancar dinheiro, de como fazer sucesso, usando isso para o Evangelho, como se o Espírito de Deus fosse insuficiente, como se Deus não tivesse isso. A pessoa não entendeu ainda. Essas pessoas não entenderam ainda, porque as pessoas que eu conheci, mais cheias do Espírito Santo, ela não precisava provar nada para ninguém. Elas eram simples, elas eram humildes, elas não buscavam a primazia, ela tinha entendido a função dela no temor, no pudor, na santidade. Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, a pessoa vê que ela é necessitada, que ela é carente, que ela precisa. E ela se humilha. E ela não fala muito, mas quando ela fala, a palavra se cumpre, porque é o Espírito de Deus que está nela. Então, quando você vê aqueles artistas chegar no palco das igrejas, eu chamo de palco, né? Alguém pode pensar que eu estou falando errado, mas estou falando certo mesmo. Chega no palco das igrejas com perfume importado, com roupa alinhada, com comportamento, com projeção do nome da pessoa, do ministério que a pessoa fundou, da empresa que a pessoa fundou, porque tem muitas igrejas que infelizmente é empresa mesmo, tá entendendo? Não é a legalidade do seu ministério, mas é do seu chamado, mas é uma empresa. Então, quando chega assim, o pessoal fica delirando, vendo aquela coisa, chegou um artista, chegou um semideuses. Não, o Espírito de Deus não está nisso. Não há nenhuma intenção do Espírito de Deus promover o homem. O Espírito de Deus faz a obra de Deus, faz a obra de Jesus na vida daquele que renuncia a si mesmo para glorificar o Pai. O Espírito de Deus, ele faz a obra na pessoa, através da pessoa. Em nome de Jesus, dando continuidade ao ministério de Jesus, para glorificar o Pai. Jesus disse isso. Em João 13, 14, 15, Jesus disse isso. Pai, glorifica, eu te glorifiquei, na verdade, eu te glorifiquei. Glorifica mais uma vez e fala dele, dos discípulos, para que vão te glorificar. O propósito é isso, a glória, toda glória, glória, para quem não sabe o que é glória, é brilho, é exaltação, é reconhecimento sincero e verdadeiro. Glória é aquilo que fica exposto, reinando sobre todos, entendeu? A quem é dado toda glória é Deus, a Deus. Tudo que é feito é dele, por ele e para ele. São todas as coisas. São todas as coisas. Então é melhor você ser um porteiro até de igreja, mas ser você mesmo, ser uma pessoa simples. E quando alguém se converter, e quando alguém for curado, for a boca no trombone, não. Continue fazendo a obra de Deus, porque quem vai levantar, quem vai honrar você é o próprio Deus. Hoje a pessoa faz qualquer besteira e fica repetindo aquilo 20, 30 anos. Oh, eu botei a mão na cabeça de uma pessoa, libertei. Gente,
Na Bíblia, até um jumento repreende um profeta. A glória é de Deus. A glória é de Deus. Então, a verdade é o seguinte: que evangelho você está pregando? Ou você está vivendo? Não é pregando, não. É melhor até não pregar. É melhor só viver. Se você está vivendo o evangelho, ou não está vivendo, seja verdadeiro, seja sincero. Busque de Deus a dependência dele. Não olhe a circunstância. Não olhe para o lado direito, para o lado esquerdo. Não olhe para trás. Olhe para o alvo. Olhe para o Senhor, Salvador, Consumador da nossa fé. É melhor ser, no real, um imperfeito verdadeiro do que o fake news perfeito. E hoje, existem muitos fake news perfeitos nos palcos das igrejas, aonde o próprio Jesus está do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar, para fazer a obra. Muita gente hoje, dentro da igreja, que chegou a se batizar nas águas, nunca conheceram Jesus. Muitos pastores que pregam o evangelho, eu não estou aqui para criticar ninguém, não. É uma exortação para que alguns possam ser salvos, porque tem gente que, se Jesus descer do céu e pregar para a pessoa pessoalmente, ela tem o mesmo espírito que Caifás, de resistência, de insubordinação, insubmissão, de teimosia, não ter o espírito quebrantado, muito menos contrito. O Deus dela é Mamão. E Jesus disse: é impossível servir a dois senhores. Quando você serve de fato a Deus, você não é pegado a nada desta terra, você não é enraizado. Porque você sabe que você não é deste mundo. Você sabe que você não é deste mundo. Então, e quando a pessoa começa a ter patrimônio, eu sei o que eu estou falando. Eu conheço pessoas que pegam o evangelho e vivem em igreja grande, que tem casa de praia, que tem vários apartamentos na cidade de aluguel, que comprou com dinheiro da igreja, que tem carros e carros caros, novos. Não é pecado ter isso, não. Prosperidade é dom de Deus. Mas quando isso é o objetivo final, ele se torna maldição. A pessoa se torna Caifás. A pessoa se corrompeu. Ela é idólatra. Ela não entendeu. Ela está longe da verdade. Ela perdeu o amor ao próximo. Ela perdeu o foco, o objetivo. O foco de muita gente é ganhar dinheiro. Porque até isso que eu estou falando já estava escrito na Bíblia, na sétima carta da igreja, em Mateus 24. Paulo fala isso o tempo todo. Paulo fala isso o tempo todo, eu posso até meditar outro dia sobre essa palavra, mas Paulo fala isso de maneira clara. A Bíblia chega a dizer, o Paulo chega a dizer, que ele tinha prosperidade, sim. Que ele disse assim, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, Paulo chega a dizer isso, 1 Coríntios 13, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna com os pobres, todo o meu dinheiro com os pobres, se eu não tivesse amor, seria em vão, seria inútil. Isso quer dizer que ele tinha fortuna, que ele tinha dinheiro, que ele tinha riqueza, que ele não vai fazer uma comparação sem ter a riqueza, né? Imagine eu dizer assim, ainda que eu desse todos os meus aviões, aí alguém pergunta, você tem algum? Não, então não fala, é simples. Que Deus nos abençoe nessa palavra. É para que cada um entre no seu quarto, fechando a porta, apague as luzes e fale com o seu pai que está em secreto, que ele possa continuar te orientando, te guiando, te conduzindo, se revelando a você com a palavra da verdade. Em nome de Jesus. Amém.